E vamos então para a terceira e última parte de mutações. Nós vimos as mutações autossômicas, as aneuploidias, né? Na verdade, autossômicas, Down, Edwards e Patot. E agora a gente vai falar das aneuploidias, das síndromes em que envolvem cromossomos sexuais. A síndrome de Turner, né? Ela envolve um cromossomo sexual a menos, olha lá. Né? A menina só tem um X. Ana, acontece em homem? Não, gente. Como eu já falei lá no primeiro ano, né, na biologia, a determinação do sexo masculino e feminino é dado pelo Y. Então, se não tem Y, é considerado do sexo feminino, ok? Então, a síndrome de Turner só acontece em mulheres, tá? Características da síndrome de Turner: baixa estatura, ok? Ela geralmente é estéril, não tem menstruação, né? Então, ó, os ovários subdesenvolvidos, né? Pouco desenvolvimento dos seios, tá? Muitas dobras na pele e é muito característico esse pescoço alado, ok? Uma coisa muito importante, geralmente mulheres com síndrome de Turner não têm comprometimento cognitivo, ok? Tanto é que eu, na faculdade, um dia eu estava dando aula para nutrição, né? E estava dando essa aula, a menina, no final da aula, levantou e falou assim, professora, eu tenho Turner, ok? Então, e é muito característico o pescoço alado e a baixa estatura. E aqui tem outras características para vocês darem uma olhada. A síndrome de Klinefelter, vejam que tem o Y. Então, a síndrome de Klinefelter ela não tem em mulher, né? Então, só vai acontecer em indivíduos do sexo masculino. E o fato é que nós temos, então, o homem, aqui nesse caso do sexo masculino, ele tem um X a mais. Então, ó, tem o Y, vejam no cariótipo, e tem 2X, devia ter um só, ok? Quais são as características da síndrome de Klinefelter, né? Alta estatura, tá? Olha os membros muito longos, ok? Pênis e testículos pequenos, pode ter ambiguidade sexual, pode ter hermafroditismo, ok? Mas, então, são estéreis, isso é muito característico, né? Testículos pequenos, tal, então não geram filhos. E a ginecomastia, que é o desenvolvimento, né, das mamas, como se fossem de mulheres, ok? Mais uma vez, não há deficiência intelectual nesses indivíduos, geralmente. A síndrome do triplo X é uma mulher, então, que vai ter um X a mais do que o esperado, ok? Então, veja o cariótipo dela, tem 3X aqui, ok? Da mesma forma que o Klinefelter, né, tem alta estatura e esterilidade, nem sempre. Tem até um relato de uma mulher, né, que foi descobrir a síndrome do triplo X já grande, tá? Podem apresentar certo retardo mental, né, irregularidade menstrual e baixo peso, ok? Ah lá, algumas portadoras não apresentam sintomas. Então, são pessoas geralmente muito altas, ok? Com baixo peso. A síndrome do duplo Y, ela é menos frequente, menos falada, né? Mas então o homem nasce com 2Y. Olha lá o cariótipo, ok? Esses homens, então, geralmente apresentam alta estatura, apresentam problemas comportamentais. Isso, gente, é o que geralmente acontece. Não significa que todo homem duplo Y vai ter, ok? Geralmente são férteis e inteligência normal. Com isso, então, a gente já viu na primeira videoaula as mutações gênicas e acabamos de ver as mutações cromossômicas numéricas, ok? E agora, para finalizar, a gente vai para as estruturais. O que são as estruturais? Que vão alterar a estrutura, a forma do cromossomo e não o número deles. Eu tenho basicamente, então, isso aqui, né, ó, mutações decorrentes de alterações na forma e na estrutura do cromossomo. Se você entender esses desenhos, você entendeu os 4 tipos de mutações cromossômicas estruturais, tá? Então, esse da esquerda aqui seria um cromossomo normal. E cada representação verde, cinza,
rosinha e amarelo seriam os genes, e o pontinho preto é o início e o fim do gene, tá? Então, o preto é o início e o branquinho o fim. O preto início e o branquinho o fim dos genes, das partes do DNA no cromossomo. Lembrando que o cromossomo é fita de DNA, e fita de DNA é feita de genes, ok? O que é a deleção ou deficiência, né? Deleção ou deficiência é quando uma parte do DNA do gene some. Então, olha aqui. Nesse caso, houve a deleção do gene rosa, né? Olha lá, o gene rosa desapareceu. Cadê o gene rosa? Sumiu. Então, essa é a deleção. O que é a duplicação? A duplicação é o contrário. Duplica o gene. Então, eu tinha um gene rosa, agora eu passo a ter dois. A inversão é quando você pega o gene e faz uma inversão de 180 graus naquele gene. Então, olha só, aqui a sequência era bolinha preta com branca. Inverteu, ficou branca com preta. Inverteu a sequência. Então, isso é a inversão. A translocação, ela é um pouco mais complicadinha, na verdade. Não é que é complicada. Ela envolve dois cromossomos e esses cromossomos não são homólogos. O que é isso, não são homólogos? Eles não são aquele parzinho, par 1, par 2. Então, imagina aqui que esse seria o cromossomo 1 e esse é o cromossomo 2. Como que eu sei, Ana, que são cromossomos diferentes? Tá vendo que a pessoa que fez essa figura, ela fez os genes de cor diferente. Então, esse é o 1, aqui ele chamou de A, né? Cinza, rosa e amarelo. Aqui, verde, azul e um cinza escuro. Então, vejam que são cromossomos diferentes, não homólogos, não são parzinhos. E aí, há uma troca de genes. O que acontece aqui? Veja, o cinza claro tá aqui no A, né, ó. E aí, o cinza escuro foi para esse cromossomo. Olha aqui, cinza claro e cinza escuro. No outro, sobrou o verde e o azul. O verde e o azul estão aqui. E aí, quem foi? Foi o rosa e o amarelo. Então, ocorre troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, cromossomos que não são pares. Aqui, mais uma figurinha para vocês estudarem. Ó. A deleção, aqui ele colocou os genes não de forma colorida, ele colocou A, B, C, D, né? Duplicação, a inversão e a translocação. Então, vejam que as letras do alfabeto aqui são diferentes na translocação. Por quê? Porque são cromossomos diferentes. Se vocês quiserem pausar o vídeo, aqui eu coloco as definições desses 4 tipos. E eu trago, então, duas síndromes, né, de aberrações cromossômicas estruturais. Uma das mais faladas é a síndrome do cri-do-chá, que é a síndrome do miado do gato. Por quê? Porque crianças com essa síndrome, quando elas nascem, o choro parece um gato, né? Então, por isso que chama miado do gato. Elas têm 46 cromossomos normais, o XX ou XY. Só que elas têm uma deleção no braço curto, menorzinho, do cromossomo 5, que a gente chama de deleção 5P-. P é o braço curto, tá? Do cromossomo. Ou seja, aqui eu vou fazer aqui seria um cromossomo 5 normal. Aí o braço curto dele sofre uma deleção, ok? Então, ó, aqui, deixa eu pôr, aqui tá normal e aqui, cadê? Né? Sofreu essa deleção. Vejam que essa simples, né? Deleção leva a uma síndrome. Então, ó, aqui é o cromossomo normal e aqui é a região deletada que sofreu a deleção, ok? Então, uma característica é o choro do gato, mas eles podem apresentar microcefalia, ok? Então, esse bebê, olhos espaçados, amplamente espaçados, podem apresentar retardo mental e a implantação baixa da orelha, que é característica de algumas síndromes. E aqui eu trago para vocês novamente a síndrome de Down. Você vai falar assim, nossa, Ana, como assim?
Na verdade, a síndrome de Down, ela não é apenas uma trissomia do 21, né? O aumento do cromossomo 21. A síndrome de Down, ela também pode ser originada, né, a partir de translocação. Isso mesmo, translocação. Como assim, Ana? Então, nós temos o par 14, aqui o azulzinho, e o par 21. Então, pode acontecer que nós temos um 21 a mais, só que esse 21 vai ficar grudado no 14. Então, num cariótipo, ele não vai ter os três 21. O terceiro 21 vai estar grudado lá no 14. Então, é a translocação do 14 com 21 que eles falam. E pode até ser do 21 com 21. Os 21 ficam grudados, olha só. Ok? Então, casos de síndrome de Down, eles podem ser, então, trissomia do 21 e translocação do par 14 com 21 ou do 21 com o próprio 21. Eu queria falar, antes de mais nada, né, que os graus de comprometimento da síndrome de Down, né? Então, a gente vê Downs mais comprometidos, Down menos comprometidos. Claro que além do estímulo da família que invoga tudo, né? Muitos Downs podem ter o tal do mosaicismo, né? O que é o mosaicismo? Que nem todas as células têm a translocação ou a trissomia do 21, ok? Então, se quanto menos células, né, com a síndrome, menos comprometimento do Down, ok? Claro que isso não é diretamente proporcional, porque, como eu disse, tem muito do que a família estimula, né, do que a família faz no desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down e com qualquer outro tipo de criança também, ok? Então a gente encerra essa parte, eu fiz um resuminho aqui, né? Então as mutações gênicas, a gente falou dos três principais, deleção, inserção e substituição. As cromossômicas, as numéricas, a euploidia e a aneuploidia, e aí a aneuploidia a gente viu várias síndromes, né? E as estruturais, a gente viu a deleção, duplicação, inversão e translocação. Eu achei muito interessante essa questão da segunda fase da FUVEST que caiu em 2019, então eu deixo aqui. Como ela é um pouquinho mais elaborada, no próximo slide tem a resposta. Então, não vá para o próximo slide, tentem fazer e depois vocês olhem se vocês acertarem. Um beijo e até a próxima.